Doutor André, vou começar aqui com a pergunta da ouvinte, a Kelly da Itopavazinha. A Kelly ligou no começo do programa e deixou a pergunta. Diz ela: fui demitida da empresa e eles querem pagar a rescisão em 3 vezes. E a parcela do fundo de garantia só após a última parcela da rescisão. Ela quer saber se eles podem fazer isso e se ela pode cobrar juros em cima disso. Boa Entendeu, tarde, doutor? Kelly. Entendi sim. Boa tarde, Kelly. Via de regra, a empresa não pode pagar essa parcela de forma parcelada, esse saldo de forma parcelada. Toda verba salarial de natureza trabalhista ou indenizatória, ela tem que ser paga até 10 dias depois do término do contrato de trabalho. Então, essa possibilidade de parcelar em 3 vezes, em questão de direito trabalhista, não existe. Ela até pode aceitar por liberalidade, mas não tem previsão para isso. Via de regra, a empresa tem que pagar no ato ou até 10 dias depois do término da rescisão. Quer dizer, ganhou o aviso prévio. Ganhou o aviso prévio. Cumpriu o aviso prévio. Tem 10 dias para receber depois do 10 aviso dias prévio. para pagamento, não havendo essa possibilidade de parcelamento. Quer dizer, a pessoa parcela, se ela aceitar, receber parcelado. Exatamente. Quer dizer, não quero parcelamento. A empresa tem que pagar no ato. Geralmente, quando há um parcelamento, é porque o processo já foi levado para o judiciário, e nesse parcelamento, ele é fixado pelo juiz com a incidência de juros, com juros e correção do Tribunal do Trabalho. Se ela parcelar o valor sem nenhuma correção, ela vai estar perdendo, né? Mas se tiver uma ação trabalhista, né? Se tiver uma ação trabalhista, Agora, mesmo sendo daí aí, quem fixa o júri e a correção é o juiz, não é a empresa. tá, mesmo sendo aí, não sendo na justiça, no caso dela aí, for amigavelmente, ela pode concordar, olha, até aceito, mas então paga um jurinho de 1%, ou o valor da poupança, quer dizer, dá para negociar com a empresa ficar esse parcelamento. Ela pode negociar, só que não tem previsão legal para isso. Então ela tem que se resguardar, é bom ela fazer um contrato até para evitar uma negligência da empresa em fazer o pagamento depois. Depois não paga, e como é que fica? Depois assina os documentos que assinou, porque ela vai ter que assinar um documento, a empresa também está recebendo, né? Sim. De repente vão pedir para assinar toda a rescisão dela e querer pagar parcelado. Depois vai reclamar como se assinou a documentação Recebe toda. só a primeira parcela e depois não vê mais nada. Quer dizer, então, olha, tem que ter documentação. Até, vai pagar parcelado? Vai pagar, se você concordar. Agora, e aí? Mas o Vai direito assinar- dela é exigir em pagamento único, né? Isso é o mais vantajoso para ela, com certeza. E se for parcelar também, ô Kelly, eu acho a minha entendimento, não vá assinar a rescisão para eles também, né? Claro. Porque se assinou, diz que recebeu, acabou, aí não tem mais o que reclamar depois. Então, mas o ideal o que é? É buscar uma orientação, né, mais a fundo, com um advogado de sua confiança aí, para ele orientar você como proceder e para ver cada situação é uma situação, né? Então, de repente aí, né, estão tentando aí levar o pagamento para frente, né? E aí como é que fica? Então tem que se resguardar os seus direitos. Aqui a Kelly falou que ela foi demitida, pelo jeito. Ela foi demitida. Demitida sem justa causa, Sem né? justa causa. Agora, eu já ouvi falar também que o empregado pode demitir o patrão, doutor? Exatamente. Pode demitir o patrão? Exatamente. Essa despedida, que é o caso da Kelly, que ela foi demitida sem justa causa, é a demissão direta, onde o empregador demite o empregado. Você não precisa mais seu trabalho, né? Manda, ó, não precisa mais seu trabalho, está desligado da empresa a partir de hoje. Exatamente. Qual é a característica dessa demissão? O empregador toma a iniciativa e ele paga as verbas trabalhistas da rescisão e também paga uma verba indenizatória, uma compensação por estar desligando ela, que é a multa de 40%, é o aviso prévio, a liberação do fundo de garantia, a 40% sobre o fundo de FGTS. Essas verbas são pagas quando o empregador demite, na demissão direta. Quando o empregado pede a demissão, o empregador só precisa pagar as verbas rescisórias, saldo de salário, 13º, férias. Então, o que acontece com essa despedida indireta? Muitas vezes o empregador não tem mais a intenção de manter aquele empregado, só que ele também não quer demitir, para não pagar essas verbas indenizatórias, Já ouvi falar sobre sim, pessoas forçando o empregado a pedir a demissão para pagar tão somente as verbas rescisórias de natureza trabalhista, sem nenhuma indenização. quer dizer, para fugir da multa do 40% do fundo de garantia, aí E do o aviso patrão, prévio, aí do- o patrão não quer fazer isso. Isso. Aí ele começa a pressionar o empregado para que ele peça a conta. Começa a pressionar. Quando ele faz isso, ele está cometendo uma falta grave, porque ele está modificando o contrato de trabalho de uma forma a forçar o empregado a sair do emprego sem ter o recebimento das verbas a que ele teria direito por essa indenização pela saída. Então, se a empresa não demite o empregado, mas age de uma forma que torna impossível a manutenção do emprego, forçando o empregado
a sair, isso se chama despedida indireta. É quando o empregado pede a demissão por justa causa. Mas daí o empregado vai pedir para o patrão isso aí? Não. Ele busca Não. o amparo da justiça. Essa demissão indireta, ela tem que ser por via judicial. O empregado ele precisa ter uma testemunha, alguma prova documental, mostrando que não existe mais a condição do trabalho, mas que ele faz jus a essa verba indenizatória. Esses motivos não é qualquer motivo, não é porque ele não quer mais ir, não gosta mais. Não, tem alguns motivos. Tem que ter algum motivo real, justo. Na verdade, são 7 motivos que estão escritos lá na CLT, no artigo 483. Se tiver tempo, posso proceder uma leitura rápida aqui? Pode passar os artigos, sim. O primeiro motivo é quando o empregador exige esforço superior à natureza do trabalho. Por exemplo, pede para a mulher carregar uma caixa de 40 quilos, quando isso seria um serviço para uma massa muscular maior. E quando ele começa a fazer esse tipo de coisa, ele está forçando uma condição inexistente. A pessoa pedir a conta e sair fora. Exatamente. Quando o empregado ele for tratado pelo empregador com um rigor excessivo, com um rigor que não é típico do contrato de trabalho, quando estiver sendo exigido demais dele, além do que foi contratado inicialmente. Terceiro motivo, quando o empregado corre risco de um mal considerável, quando ele estiver muito exposto ao perigo, não tiver equipamento de segurança, quando correr a segurança e a saúde, né? O quarto motivo, que é o que geralmente acontece, é quando o empregador ele não cumpre as obrigações do contrato de trabalho. Quando ele atrasa o salário, quando ele não deposita o fundo de garantia. Isso também é motivo para dar conta para o patrão? Sim. Se caracterizada o não pagamento ou até mesmo a demora no pagamento do salário, se isso acontece por 3 meses, por exemplo, o empregado pode pedir a demissão indireta. E aí tem o direito de receber as verbas, todas as indenizatórias, da multa do fundo de garantia. E vai além aqui, ó. Quando o empregador ele pratica contra o empregado ou pessoas de sua família ato lesivo contra a honra, quando ele ofende, quando ele comete injúrio. Ele começa aí a criticar o empregado sem justo motivo. Quando começa a afetar a honra, né? Sim. Quando o empregado for ofendido fisicamente pelo empregador, também. E o último motivo é quando o empregador reduzir o trabalho do empregado de forma que venha alterar o rendimento dele. Isso também é um outro motivo, tá? Então, ô Gelson, boa tarde. Boa tarde, amigo. Pois não, Gelson? Eu tenho uma dúvida. Eu trabalhei numa empresa aí 4 meses, né? Sim. Daí, tipo assim, me chamaram outra empresa, eu fui lá e tipo, pedi a conta. Eles deram aquela carta de liberação lá dos 30 dias, né? Pedi a conta, assim, não precisa pagar. E eu fiquei ali, foi feito o acordo lá no sindicato e eu fiquei devendo pro patrão. Mas a minha dúvida é o seguinte, que ele pagava o vale refeição, assim, a alimentação ali por fora. E ele sempre pagava o mês anterior. Era isso que eu queria saber ali do doutor, ali, se essa situação, se ele pode, tipo assim, que na verdade ele não pagou, né? Ele só não vou pagar e pronto. E era essa a minha dúvida, né? Se isso procede, se é sério, se é correto, se é incorreto, essa é a minha dúvida. Entendeu, doutor? O vale alimentação, ele integra o salário. Ele é um benefício que integra o salário. Então não pode ser por fora, ele tem que fazer parte das verbas rescisórias, tá? Tem que ser incluído na verba rescisória. Todo o cômputo da verba rescisória tem que ser considerado que você recebia a verba alimentação também. Tá, e como é que ele procede nesse caso que não recebeu essa verba? Que era por fora? Ele pode fazer a denúncia no sindicato, pode fazer uma demanda trabalhista, também vai reconhecer a complementação do valor. Trabalhista para reconhecer esse valor também. Sim. Até porque isso pode influenciar no futuro, né, como reflexos, porque isso influencia no INSS e FGTS. Que vai somar também na hora de se aposentar. Com certeza. Entendeu, Gelson? Positivo, entendido. Ok, obrigado, Gelson. Um abraço. Então tá aí, ó. Sempre conhecer o direito é bom, né, gente? Por isso que eu faço questão de trazer aqui no programa especialistas, né, advogados para falar, porque tem tanto direito, a gente não conhece. A lei, são tantas leis no Brasil que a gente acaba não conhecendo as leis todas. Né? E a gente é empregado, está trabalhando e não sabe se está certo, está errado, o patrão está fazendo. Então, por isso, muito detalhe, né? É muito detalhe. A gente traz um advogado que tem experiência, né? O doutor André Murilo, que nos dá as informações e orientação. Até lembrar, se alguém, como aqui a nossa participação é muito rápido também, tá? Se alguém ficar com dúvida, depois de conversar com o doutor André Murilo, tá? Marque bem o telefone aí, ó, 3209-0939, 3209-0939, para tirar dúvidas sobre questões trabalhistas, tá? O telefone do nosso advogado trabalhista, 3209-0939, doutor André Murilo, tá? Doutor André, eu estava conversando aqui sobre a questão de dar demissão ao patrão. Sim. Tá? São 7 requisitos aí.
como o empregado deve requerer? Antes de o senhor responder, deixa eu o telefone primeiro aqui, ó. Alô, Ana Maria. Eu queria só uma informaçãozinha dele. Sim. É que eu trabalho numa empresa e quando a gente sai de férias, que a gente também recebe aquele ticket alimentação. Só Sim. que quando a gente sai de férias, eles não pagam referente ao ticket alimentação, eles diminuem. Que nem, vamos supor, eu ganho R$400, né? Aí eu saí de férias, esse mês peguei 15 dias de férias, eu vou ganhar só R$200 de ticket alimentação. Isso procede? Tá certo isso, doutor? Procede. Durante as férias pode haver essa redução. Se não trabalhou, não recebe alimentação. Não. Daí. Não. Ah, tá. Ela é correspondente aos dias trabalhados. Tanto que a gente não recebe 30 tickets, né? A gente recebe o valor de tickets correspondente aos dias trabalhados. Ah, então tá bom. Tá bom, Tá querida? certo. Valeu, obrigada. Disponha. Um abraço. Doutor, nesses requisitos, então, para dar demissão patrão, demitir o patrão, Zé, poder sair da empresa sem pedir a conta, mas pedir a conta, mas ganhar no fundo de garantia, né? Como proceder, então? Ele tem que ter prova dessa situação, então, olha, pegar testemunho que o patrão está ofendendo, tá gritando com ele, está menosprezando a empresa, né? Ou está forçando para o trabalho aí mais difícil que era para ser feito. Como ele procede? Tem que ter prova. A prova pode ser por testemunha ou por documento. O salário atrasado, geralmente, já é uma prova documental suficiente para comprovar Que tem a folha de pagamento na mão, tem a comprova falta grave. que foi atrasado. Exatamente. Só que acontece, às vezes, pode ser exigido dele que assine o recibo com data retroativa. Daí como é que vai comprovar também isso? tem isso. E Com aí? testemunha, daí Aí precisa tem de que ter testemunha. Então, se é pagar no quinto dia útil do mês, pagou no 10º dia útil do mês. Mas Exatamente. vai assinar com a data retroativa, quer dizer, então você tem que pegar a testemunha da empresa que comprova, olha, nós assinamos a folha, né, com data retroativa. É fundamental essa testemunha, porque senão não vai ter que comprovar, porque o documento está dizendo outra coisa, né? Então sempre testemunha documental ou testemunhal. Documental ou E testemunha. procurar um advogado para poder fazer o encaminhamento, então, Sim, desse aqueles caso. 7 requisitos são 7 faltas graves. São 7 modalidades de faltas que o empregador comete. Quando o empregador comete essa falta grave, o empregado ele tem que imediatamente procurar o judiciário, através de um advogado. Não pode demorar muito, porque senão deixa entender que o empregado perdoou o patrão por aquela falta. É considerado como perdão daí. É uma postura imediata. Se é uma falta grave, a reação também tem que ser imediata. Tem que ser imediata. Então ele tem que procurar juntar aquelas provas, procurar um advogado e consultar para ver se é o caso de despedida indireta. Sendo configurado despedida indireta, o contrato é interrompido, ele recebe as verbas rescisórias, trabalhistas, indenizatórias e seguro-desemprego. E trabalha aviso prévio ou, nesse caso, é dispensado aviso prévio? É indenizado o aviso prévio. Indenizado. É indenizado. Se ele não trabalha, mas o patrão tem que Não pagar. trabalhou, mas vai receber os 30 dias. Até porque está insuportável o convívio na empresa, né? Então, Sim, então ele fica exatamente. afastado da empresa, ganha os 30 dias do aviso prévio, sem trabalhar, e mais os 40% do fundo de garantia. Exatamente. Então, quer dizer, pessoal, isso é importante. Você não sabia, mas está sabendo agora. Eu não sabia, eu ouvi falar, mas não entendia do assunto. Então tem o assunto agora. Para encerrar aqui, eu tenho aqui a Iselda. Alô, Iselda. Oi, boa tarde. Pois não, querida? É o seguinte, não é sobre mim, é sobre o pai do meu filho que faleceu. Sim, Ele trabalhava numa firma em Brusque, sim. até dezembro. E em março ele faleceu, isso há 3 anos atrás, tá? Aham. E aí a gente foi procurar essa firma, aí ficamos sabendo que eles só tinham feito o registro dele para 3 meses. E na realidade ele trabalhou 4 anos nessa firma. E como ele faleceu, meu filho tinha 12 anos, a outra filha dele tinha 17, e eles não conseguiram receber nada do INSS. E a gente pediu para eles se eles não registrassem ele retroativo ou alguma coisa, e nada foi feito. O que daria para fazer? Trabalhou 4 anos numa empresa. Sim. E só tinha na carteira 3 meses de registro. Isso. Ele morreu em dezembro. Não, ele saiu da firma em dezembro e ele morreu em março. Ele pediu a conta. Aí eu não sei se ele pediu a conta ou se ele Tá, mas saiu da empresa. saiu da empresa. E só aí em passou. março faleceu. Isso. E fazem 3 anos que aconteceu isso. Agora em março fez 3 anos que ele faleceu. Tá bom, Iselda. Obrigado. Já vai responder para você, tá? Tá. O sucessor dele, o filho ou a esposa, teria o direito de fazer uma ação trabalhista representando ele para reconhecer todo o período. Só que nesse problema, como já passou 3 anos, 3 anos. prescreveu o direito.